Tudo bom, gente? Estamos começando mais um F Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners, a maior escola de mercado financeiro do Brasil. Eu sou Pablo Camargo, professor e sócio da FK, e tenho o prazer de conversar aqui hoje com Rafael Silotto. Se apresenta aí em 30 segundos para os nossos ouvintes. Olá pessoal, sou Rafael Pimenta Silotto, sou gestor de fundos de investimento de renda fixa na Brasilprev, sou formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em finanças e também sou professor aqui na FK Partners. Já sabemos um pouco dele. Ele é formado em administração, tem pós e, aliás, a grande maioria das pessoas que vem conversar com a gente tem uma graduação e fez um curso extra. Silotto, vamos lá. Você fez curso de administração de empresas. Por que você escolheu esse curso? Perfeito, Pablo. Foi uma pergunta muito interessante, porque a administração de empresas da época, embora eu tenha feito... Época? Quando que é? Essa época foi em 2003. Você entrou na faculdade em 2003? Perfeito. Entrei na faculdade em 2003, época eu estava também entrando para o Exército, Pablo. Ah, legal. E ali naquela época, né, em 2003, eu não sabia muito bem o que eu queria, a não ser que seria no campo que eu estava direcionado para um campo de exatas. Eu tinha feito algumas provas voltadas ali, engenharia era a minha primeira opção, economia, mas eu achei por bem à época escolher alguma coisa um pouco mais abrangente, que me desse um pouco mais de teoria, um pouco mais de base, para depois eu poder galgar mais espaço dentro de um local mais direcionado. E aí você optou sair exatas puro para administração de empresas, que é humanas, na verdade, né? Perfeito. Humanas, assim como economia, acho que também é tratada hoje, né? É verdade. Então, mas sim, né? E eu fui escolher um curso, Pablo, que eu teria uma teoria muito pautada em finanças, que na PUC, onde eu fiz, o último ano todo, ele é de optativas. Legal. E todas as minhas optativas, a não ser as obrigatórias, exatamente, foram na área de finanças. Então, você já respondeu uma pergunta que eu faria em alguns minutos depois, que é, durante a faculdade, você já tinha uma preferência do que você gostaria, porque a administração, você mesmo falou, é um leque muito grande, né? Você aprende muita coisa. E você já tinha uma noção, pô, quero finanças, é isso? Isso, Pablo, eu já tinha essa inclinação para finanças, conforme foram vendo as matérias, né? Parte de marketing, logística, tecnologia, recursos humanos, finanças era o que me chamava a atenção, que me deixava motivado, o que me fazia ir para a faculdade feliz, falava, poxa, eu vou ver aquele professor, eu vou ver esse tipo de coisa. E as minhas notas também eram muito mais... Já mostravam isso, essa preferência. Com certeza. Legal. E você falou aqui que, entrei na faculdade, foi quando entrei no Exército também. Conta isso aí um pouco, por favor. É uma história interessante, Paulo. Aqui no Brasil, como todos os meninos sabem, né? A gente tem que se alistar ali no ano que a gente completa 18 anos. À época, isso foi em 2002, eu estava morando nos Estados Unidos. 2002 você estava morando nos Estados Unidos? Perfeito. Eu morei nos Estados Unidos em 2001 e 2002. Eu fiz lá o Junior e o Senior Year do High School. Tá. E por estar morando nos Estados Unidos, eu falei, bom, vou me alistar por aqui, vou me alistar no Exército Brasileiro, na Embaixada Americana, lá na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, para me ver livre disso. Tá. Ok? Porque, como um bom paulistano que sou, né, Exército não era a minha escolha inicial, porque eu queria fazer outras coisas, né, outros tipos de trabalho. Já diria o Ira, né? Eu tentei fugir, não queria me alistar. Exato. Bom, me alistei na embaixada e no final de 2002, quando eu voltei ao Brasil, achei que estivesse tudo certo com as fileiras militares, fui até o comando militar, entreguei lá meu papelzinho da embaixada, tudo bonitinho, o verso dele todo traduzido, e falei, eu gostaria de jurar a bandeira, porque quando eu voltei eu também fiz um curso de inglês, eu ia dar aula numa escola de idiomas. E eu falei, eu queria jurar a bandeira aqui para eu poder pegar minha reservista e dar aulas. E o pessoal lá falou, negativo, não é assim que a banda toca, né? E aí começaram a me mandar aquela coisa que a gente bem conhece, né? Manda para um quartel, manda para o outro. À época eu tinha uma aptidão física muito, muito boa, tinha passado em faculdades boas aqui da capital, de forma que eles me mandaram lá para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, lá para o CPOR. Tá. Eu, um cara muito competitivo, gosto de um desafio. Ao chegar lá, tive a ter que fazer lá os treinamentos militares, as corridas, as barras, e acabei me saindo bem. Um capitão foi com a minha cara, me chamou e falou, fica aqui com a gente um ano,
Ver qual é. Eu falei, não, eu quero dar aula, eu vou dar aula de inglês, passei Não, lá. mas peraí, desculpa te interromper, mas isso aí tudo que você falou, puta, eu fiz as barras, tudo fui bem, fui competitivo, foi durante esse ano? Foi durante o processo, foi no segundo semestre de 2002. Ah, mas o processo, ele demora? Não entendo, como é que é? Para alguns ele é rápido, alguns tem excesso de contingente, pega o carimbo, Isso, vai tchau. embora. Para quem não é, tem um processo de entrada. Provas, né, tem algumas provas escritas, provas físicas. Se você não queria, por que você não foi mal no teste físico? Exato, né, porque meu espírito competitivo não me permitiu, né, Paulo? Ah, tá. Já tinha um pouco disso dentro de mim, tá? E o capitão, na época, ele me chamou lá e falou, pô, você tem um porte físico legal, pá, por que você não tenta, fica aqui um ano? Eu expliquei que eu queria dar aula, que eu queria começar minha faculdade. Ele falou, não, mas aqui você é obrigado a ter faculdade e eu vou te liberar para a sua faculdade. Aí uma das minhas desculpas já foi pro vinagre. Eu falei, não, mas eu vou ganhar dinheiro lá, eu vou ganhar tanto por hora aula. Ah, não, mas aqui eu vou te pagar. Mas aqui eu vou te pagar no salário mínimo, que a época líquido era algo em torno de R$330. Mas eu já ganhei esse salário também nas fileiras militares e era muito feliz com esse dinheiro. Exato. O que eu fazia era auxiliar em casa, né? Dava lá para os meus pais, porque a faculdade era quase 3 vezes isso, né? Então eu me sentia na obrigação de colaborar de alguma forma. E acabei indo para o exército. Eu voltei para casa e falei, pai, a situação é essa, embora esteja a faculdade, embora esteja esse cartucho aqui na manga, né, de dar aula, as fileiras ali, acho que eu vou ser incorporado. Basta eu falar não, que provavelmente eles não vão incorporar, mas eu estou a fim de testar esse 1 ano. Meu pai falou, filho, você perfeito, vai embora, vai nessa. E este 1 ano, Pablo, viraram 7. A verdade é essa. Então você fez toda a faculdade no exército? Perfeito. Todo o meu período de faculdade eu estava no exército. Desde a formação básica, depois que eu fui para o aspirantado, virei oficial, as promoções, basicamente sim. Conta como foi isso, porque assim, você não fez estágio. Isso foi, e esse foi a jogada da minha vida, mas eu vou te contar, Paulo. Realmente, eu não fiz estágio. Eu tive estágios no Exército, tanto das funções de chefia, liderança, quanto os aprendizados mais operacionais, passando por uma área, por outra, alguns aspectos mais atributos da área afetivas, que a gente aprende muito, né? Como operacional, o dia a dia, pegar num fuzil alguma coisa, mas também os estudos internos que o Exército, o Ministério da Defesa, de uma forma, eles prezam muito por isso. Então, Pablo, a minha maior preocupação era, de fato, acabar a faculdade e ter bagagem para conseguir um emprego na empresa privada. Porque eu sempre gosto muito, tenho muito orgulho de ter participado das fileiras do Exército, mas eu queria alguma coisa mais meritocrática. Sim. Eu sentia que eu podia algo de mais desafios, né, mas algo mais meritocrático. Então, nos últimos 2 anos de faculdade, eu comecei a meio que inclinar minha carreira, já visando sair do Exército e vir para o mundo corporativo, e comecei a perguntar o que eu faria. E para responder sua pergunta de forma mais objetiva, trainee foi a opção que eu achei à época. Nessa eu falei, bom, se eu conseguir sair daqui, né, no período ali de faculdade acabada, e migrar para um trainee, eu vou ter um aprendizado de estágio bem elaborado e com o job rotation que a faculdade de administração me deu. Né, já que eu fiz administração e seria interessante passar pelas áreas para ver se a prática condiz com a teoria. Sim. E ali sim eu podia bater o martelo e chancelar. Finanças é meu caminho. Então você se formou e foi procurar processo de trainee, é isso? Exatamente, né? No último semestre de faculdade... já dava? Já dava. Legal. No último semestre de faculdade, eu já com as aulas encaminhadas, notas ok, já direcionei alguns programas de trainee, me inscrevia, processo seletivo. Legal, e aí? O processo de trainee é uma coisa interessante, né? Isso foi no final de 2009. Alguns processos eu apenas me inscrevi, outros eu fui até a metade e tiveram 3 que eu fui aprovado. Legal. Uma empresa de tecnologia em Curitiba. À época eu achei uma mudança muito drástica, ir para uma empresa de tecnologia, no ramo de tecnologia, e me mudar para Curitiba, Sim. que eu estava noivo, né? Ia ficar um pouco difícil essa migração. A segunda empresa era uma empresa de e-commerce, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, só que eles não tinham job rotation, era específico para a parte de logística e distribuição. Tá. Eu também optei por não aceitar, porque o job rotation para mim era importante. Realmente,
verificar como é um pouquinho de cada área. E também fui chamado na Johnson & Johnson. Legal. E aí sim, a Johnson tinha um programa mais de job rotation, mais interessante, mas também não vingou, tá, Pablo? Por conta da crise de 2008, o programa foi encerrado. É isso que eu ia falar. Que ano que a gente está falando isso? Isso no final de 9. Final de 2009. Tá. Para 10. E aí? E aí que eu saí, eu fui desincorporado do Exército. Foi desincorporado? Foi, eu pedi para sair, né? Você pediu para sair? Sim. Você se formou e pediu para sair? Perfeito. Eu me formei em dezembro 9, pedi para sair em março 10, fevereiro 10, para poder incorporar na Johnson. Legal. Mas eu não fiquei lá nem 2 semanas. Que realmente o programa... Eles tardaram a começar, quando resolveram começar, tiveram que dar um step behind, porque de fato o programa foi encerrado, enfim. Cara, e como é que foi isso, assim, aquele tesão lá, puta, eu arrumei o trampo que eu queria, tal, assim, que nem você falou, você foi aprovado em vários. Sim. Eles não atendiam o critério que você colocou, muito bacana você já ter em mente o que você quer, conseguiu o que você queria, fica 2 semanas e o negócio deixa de existir. Como Desconcertante, Paulo. Falar assim, é muito ruim, tá? Foi, a época, eu fiquei muito chateado, né, porque eu não só tinha deixado os 7 anos de exército para trás, mas também o início da minha carreira tinha sido impactada, né, pensava eu. Mas, Pablo, ali foi o ergue, né, o cai e levanta da vida que a gente vai sempre passar, né, a vida é feita disso. Tá? Então eu senti apenas como mais um degrau, um degrau a ser ultrapassado, né, e obstáculo perfeito, e voltei, comecei a buscar emprego. Tá. E aí, não mais focando em trainee, né, que tem um prazo para você, após a formação tem um prazo que você pode buscar trainee, que não, se não me engano, 6 meses, mas eu já não tinha muito mais tempo, porque a gente já estava quase em março. Então eu resolvi focar em empresas que poderiam me ajudar, empresas financeiras, bancos, seguradoras, legal, enfim. Só entender uma coisa, você falou 7 anos de exército, mas são 5 anos de faculdade, você ficou 7 anos de faculdade, como é que eu não entendi? Pergunta legal, Pablo. Eu, na verdade, o meu primeiro ano de exército, como eu estava no exército, eu fiz faculdade de engenharia. Então eu estava no curso de engenharia, mas eu não conseguia acompanhar, né? Porque por vezes eu tinha que ou ficar no quartel ou ficar de serviço, enfim. Sim. E atrapalhou um pouco o andamento da faculdade, né? Os estudos, etc. O final de semana era muito puxado, então não conseguia acompanhar esse primeiro ano de engenharia. Então eu migrei para a administração. No meu segundo ano de exército. Fui transferido algumas vezes, né, para Osasco e para uma cidade do interior. Isso também tardou um pouco a minha formação. Entendi. Mas quando eu voltei para São Paulo em 2008, eu consegui acelerar as coisas. Mas esse período que você estava no exército, em qualquer momento você poderia ter falado, não quero mais, ou isso não era uma opção? Isso era uma opção. Isso era uma opção, sim. Isso sempre foi. Então você sempre estava lá por sempre opção. Comprado na call. Exato. Era uma call que você tinha no bolso, sim. Eu poderia, assim, em qualquer momento, pedir para desinvestigar. Pedir para sair. Exato. Deixa eu te falar, como que o exército influenciou na sua vida hoje? Porque, assim, eu acho bacana você puxar por esse lado do exército, porque eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que eu vou conversar, que a gente vai conversar aqui, não tem uma história de vida como essa que você tem. E eu sou suspeito para falar, meu pai é militar, enfim, eu cresci em ambiente militar, mas eu queria ouvir de você, o que isso moldou na vida profissional que você tem hoje? O que o exército ajudou, assim? Porque, assim, você acaba perdendo de certa maneira, porque o seu estágio, a sua formação foi completamente diferente, com certeza, de um cara que ia para a escola e depois ia para uma empresa. O exército é uma empresa, né? É uma organização com fins diferentes. O que esses fins diferentes, o que você fazia no exército influencia profissionalmente hoje, Ocilotto? Isso é muito bacana, Pablo, porque estatisticamente poucas pessoas fazem o exército. Então lá dentro você tem uma infinidade de aprendizados, né? Começando assim pelo espírito coletivo, espírito de grupo, né? Esse team player, né? Que a gente fala muito nas empresas de, cara, você tem um relacionamento interessante com o cara da sua equipe, um cara para cima, um cara para baixo. Se você precisava agilizar um processo, um projeto, você sabe quem procurar, de que forma. Isso é muito importante. A primeira coisa que eles te moldam
É isso, cara, ou você está unido ou você não está, igual aquele escudo de Esparta, né? Os espartanos lá, né? Um protege o outro. E basicamente é isso, você tem um conjunto da obra ali, é esse team player a todo momento. Legal. Outra coisa, Pablo, é a liderança, né? Porque eu estava com 18, 19 anos de idade, e querendo ou não, muita carga era nos dado, né? Porque como você acaba liderando uma equipe, né? Lá o exército é muito hierárquico, né? Os 3 pilares militares, hierarquia, justiça e disciplina. A hierarquia ela é muito bem seguida. Então é sabido, Pablo, que o exército é extremamente verticalizado, né? Hoje as empresas estão ficando mais horizontais, né? Mas o exército é extremamente verticalizado, né? Então, e a justiça, né? Disciplina e hierarquia, que são os 3 pilares que moldam as carreiras militares, a hierarquia ela é muito respeitada. Então imagine você com 18, 19, 20 anos, lhe é dado um pelotão para você conduzir, com 30 pessoas, e você, né, quando a gente faz ali os exercícios operacionais, você tem que conduzir aquele pessoal ao sucesso, né, do objetivo. Qual é o objetivo final? Né, a gente tinha os meios e tinha que chegar ao objetivo final. Então isso, de certa forma, me auxiliou muito, porque eu cheguei no mundo privado, isso para mim foi muito fácil, essa parte de relacionamento interpessoal, lidar com a equipe, liderança de equipes multidisciplinares, participa de um processo ágil aqui, faz ali, isso aí é o que as pessoas, falar em público é coisa que assim, no exército ou você faz, não tem a opção de, eu prefiro não falar em público, não tem essa, né, porque todo dia alguém vai ser o líder, todo dia alguém é escolhido para ser o líder diferente, para já ir moldando esse tipo de coisa. Obviamente que algumas pessoas são mais inclinadas, mas tem uma facilidade maior com isso, outras não, mas isso vai lhe despertando ali também um pouco se você quer amanhã depois ser um especialista, ou se você realmente quer, né, você quer uma carreira em Y, ou seguir, de repente, uma carreira de gestão, ou algo parecido. Então essas emoções, né, esse lidar em público, né, estar falando com alguém, se posicionar que seja um comitê, um conselho de administração, uma apresentação para um público, isso era muito tranquilo, muito fácil, porque eu já tinha passado coisas bem piores no passado. Legal. Então vamos voltar. Você saiu do exército, arrumou o trampo na Johnson, não rolou por conta da Johnson, e aí acho importante frisar para as pessoas que estão ouvindo a gente que tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. As coisas que a gente não controla, enfim, a gente tem que, como o Siloto comentou, é um obstáculo a mais que você passou. Você buscou, beleza, vou buscar empresas que me deem um crescimento já focado para a área financeira. E aí, como é que foi essa busca? Nessa pergunta, Pablo, só voltando, como dentro do exército, né, nesses 7 anos de militarismo, eu tinha assumido algumas funções administrativas. Legal. Tinha sido tesoureiro, tinha trabalhado com contratos, licitação, na parte de relações públicas, gerente da qualidade, que o exército preza pela ISO 9001 em alguns estabelecimentos para alguns tipos de processos. Então, quando eu me vi ali, né, vamos dizer, desempregado, né, que é o que estava de fato, isso me ajudou a falar, opa, eu vou buscar algo na área financeira, que foi o que, de fato, o que eu fiz, naquilo que eu fiz na vida dentro do exército e todos os aprendizados que eu tive em paralelo, né, que querendo ou não, a gente sempre investe na pessoa física, compra uma coisinha, uma ação, né, isso foi sempre me despertando um interesse muito grande. Então, eu sabia que eu tinha que buscar alguma coisa na área de finanças. Banco, seguradora, alguma coisa nesse aspecto. E foi o que eu comecei a fazer. Eu elenquei quais existiam no mercado, entrava em sites, né, à época a gente já mandava, já existia currículo, né, você se inscrevia. Então o que eu fiz foi elencar os sites, né, das empresas que eu gostaria de trabalhar, dos bancos, e mandava ou e-mail para o RH, né, trabalhe conosco, ou entrava em algum processo por alguma de plataforma que à época era conhecida. Nesse interim eu fui chamado para trabalhar na Brasilprev. Quantos anos isso? Quando você tinha Isso eu já estava com meus 25 para 26. E em que ano que foi isso? Isso foi em 2010. 2010. Em maio 10, em maio de 2010 eu fui chamado para trabalhar na Brasilprev. Uma seguradora interessante, era uma JV, uma joint venture do Banco do Brasil com uma norte-americana Principal. Eu achei o business muito interessante, acho que os serviços e produtos, né, de aposentadoria para mim faziam todo sentido. Né, de você complementar a renda de uma parte mais complicada de vida, talvez, se assim por dizer.
porém não era diretamente na área de finanças, era para trabalhar com processos, tá? Gestão de processos, mas fazendo mapeamento da diretoria de investimentos. Então, aí eu comecei a pensar, falei, pô, se por um lado eu não tenho a finanças raiz, né, de uma mão, o emprego está me abrindo porta, um salário interessante, muito legal, que eu gostei, numa empresa que me chama, me atende aos olhos ali. Então, desculpa te interromper, mas legal que você também já viu a finalidade da empresa, né? Você viu que existiria uma longevidade no business, né? Isso é bem importante. Às vezes você entra num negócio que o negócio está falando, vou entrar numa empresa de máquinas de datilografia, né? De tirar foto, perfeito. Acho que é bem legal esse ponto, porque de fato eu ponderei muito. De fato eu ponderei, eu falei, pô, não adianta entrar numa empresa que eu não compre a ideia, né? Que o business model ou mesmo o serviço produto não me atraia. Legal. E aí tem um fato interessante, para poucas pessoas sabem, mas no meu terceiro dia de trabalho, eu recebi uma proposta do Merrill Lynch para fazer algum tipo de trabalho com commodities. E ali me bateu um certo, não digo arrependimento, mas eu fiquei naquela, poxa, bem agora, 3 dias, né? Então, assim, interessante que as oportunidades vão aparecer e você tem que estar sempre preparado para tomar uma decisão. Né? Porque a decisão é tua. Sim. E aquela época, e ali eu resolvi continuar na Brasilprev. Uma pela hombridade, eu tinha acabado de entrar na empresa que eu tinha escolhido e me acolheu muito bem, e 2, pela oportunidade, né? Assim, eu achei que realmente na seguradora ali eu poderia ter mais aprendizado do que na linha que eu gostaria. Legal. Tá? Comecei na área de processos, tá, Pablo? Começando, e esse relacionamento que a gente estava conversando até então começou a me ajudar. Porque quando eu comecei a fazer os mapeamentos, comecei a entrosar com o pessoal de riscos, o pessoal do back-office. E essa precificação, como você faz? Né? E comecei a mapear o do porquê, mas onde está escrito? Por que desta forma? E como você comecei a levantar todos aqueles fatores, comecei a ter mais certeza que eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero sentar com esses caras, quero discutir o mercado, quero olhar para a economia, quero ver indicadores, né? Modelo, quem faz modelo aqui. Legal. E eu já comecei a sinalizar, né, para minha gestora à época e para mim mesmo, que eu falei, eu quero estar entrosado com esse pessoal. Então, em paralelo, e aí acho que até uma dica que a gente pode dar para os ouvintes é legal que se você tem uma área de interesse dentro da sua própria companhia, já que é a companhia que você trabalha e você acha que vale a migração, comece a saber mais um pouco da área, entrosar com os colegas, ver o que faz, o que não faz, como se preparar para amanhã depois surgir uma oportunidade de precisar de alguém, você é um cara que já conhece do business, porque já está dentro da empresa, né, e rapidamente pode auxiliar o pessoal nesse aspecto e o aprendizado ali dentro vai ser mais fácil. Legal. E aí começaram a aparecer vagas na diretoria de investimentos. Uma vaga ali, e eu olhava para as vagas e falei, puxa, aqui eu não tenho como ajudar, não tenho esse know-how, puxa, aqui eu também não, blá. E quando eu tinha, né, quando eu fui lá, fiz a parte de tesouraria do Exército, né, alguma noção de gestão de caixa, né, de liquidez de ativos, de saber comprar e fazer todo o monitoramento, eu já tinha, e até que abri uma vaga no front. Né, ali na parte de institucionais, no buy side, abri uma vaga no front, era uma vaga de sênior, eu falei, opa, vou me candidatar. E me candidatei para a vaga, fui lá conversar com o gestor da vaga, e aí ele explicou como funcionava ali e tal, falou que era para renda fixa, e eu falei, não, eu gostaria de me candidatar, papapá. E ele na hora ele falou assim, cara, você não tem condições alguma de sentar nessa cadeira de sênior. Eu falei, poxa, e como que eu faço para... Porque eu tenho isso. Ele falou, cara, você tem um mindset muito legal, você tem um raciocínio muito bacana aqui, só de pensar, que é uma vaga de pleno. Eu fui até de estagiário. Para trabalhar aqui eu venho até como estagiário, brinquei com ele porque realmente era algo que me despertava. E ele falou, bom, eu tenho uma vaga de pleno, porque eu posso promover uma pessoa interna, que era a ideia, e eu te trago como pleno. O que você acha? Eu falei, Tiado, onde eu sento? Né? Porque assim, o meu interesse, o meu tesão em aprender ele era tão grande que de verdade eu falei, cara, aqui assim, não é nem salário que eu estou visando, realmente sentar e aprender. Então foi uma oportunidade que praticamente shiftou toda a minha vida, né? Assim, foi onde realmente o start, o plug funcionou ali de tudo que eu estava fazendo ali, querer que acontecesse, e aconteceu. Que ano isso? Isso foi no final de 2011. Final de 11. Eu estava 1 ano e meio na empresa. Pouco tempo, né, meu? Pouco tempo, foi rápido. Legal. Foi bem rápido. Só que aí, Pablo, quando eu sentei na cadeira,
Eu falei, bom, e agora? Agora eu tenho que ajudar a área a crescer, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi, bom, quais são os processos da área? O que essa área faz? No primeiro dia lá, eu cheguei no meu horário de trabalho, o head passou por mim, deu 2 tapinhas nas costas e falou, cara, prepara a boleta de LTN casada para o leilão das 11. Fudeu, eu já não entendi nada. Eu falei, o que está acontecendo? LTN casada ali, brincadeira da parte, assim, eu falei, pô, o clima aqui as coisas são mais rápidas, um dinamismo maior. Eu preciso estar mais esperto. Esse cara já chegou, né? Na verdade, o primeiro dia foi na terça. Na segunda-feira ele falou, pô, qual que é a capa do jornal hoje, no jornal tal hoje? Eu falei, não sei. Ele falou, já começamos mal, né? Até amanhã. Eu falei, opa. No dia seguinte eu cheguei meia hora mais cedo e já li todos os jornais. Eu falei, deixa eu ver que jornal que tem aqui. Quando eu cheguei, qual que é a capa do jornal? Eu falei, o jornal que fala disso. E o que você entendeu? Eu falei, não entendi nada, eu só li ali a notícia. Ele falou, mais um dia perdido. Continuamos. Até que eu comecei a chegar às 6 da manhã na empresa, eu falei, cara, eu tenho que ler o jornal, eu tenho que ver quais são os leilões do dia, eu tenho que preparar já a abertura de mercado. Enfim, comecei a ficar muito rápido nas coisas. Por quê? Eu tive um direcionamento muito importante, Pablo. Sim. Eu acho que isso é importante na carreira, você ter um mentor, um coach, alguém que te dê realmente um norte, a diretriz a ser seguida. Acho que isso é importante. E esse cara, do jeito dele, é um cara que até hoje me ajuda, é um cara que até hoje me direciona. Legal. Então eu comecei a realmente, assim, lia notícias, não entendia a notícia. Hoje em dia é muito fácil estar na área da informação, então é muito fácil googar, ir atrás da informação, decifrar, ver o que é. Então meus primeiros meses ali foi realmente assim, deixa eu mapear onde estou, o que eu tenho que fazer, quais são os atributos principais, né? Tenho que boletar, tenho que discutir o mercado, tenho que apressar um ativo, né, de renda fixa e tal. Esse foi o primeiro mapeamento que eu fiz, e o secundário eu falei, bom, daqui a pouco isso aqui vai cansar, não adianta eu ficar vendo o fluxo de caixa. A bem da verdade era para fazer a gestão de um produto descontinuado da companhia, mas que tinha um tamanho de mercado grande. Tá? Tinha um patrimônio líquido ali de quase 15 bi. Tá? Você fazia a gestão de caixa de 15 bi. Basicamente. Tá? A gente fazia um Liability Driven Investment com LM. Então fazia um cash flow matching, tá? Então a empresa tinha bem definido um back office, tinha o middle e tinha ali o pessoal do front. Legal. O middle nos auxiliava muito com essa parte de ativo e passivo, onde estavam as necessidades, os casamentos, onde tinha que encaixar, e eu, quando chegava para mim, eu olhava para ele e falava, opa, ali meu trabalho começava e já me brilhava os olhos, né? Que eu tinha que falar, opa, tem que colocar um ativo aqui, que ativo está melhor, onde está o yield, como que eu faço. Sim. Então isso me despertou assim um interesse absurdo pelo trabalho. E como é que era fazer isso, esse trabalho, enfim, o gancho disso que você trouxe? Porque a curva brasileira não tem muito papel disponível, né? Para você pegar todos os prazos, como é que você fazia? Boa pergunta, Pablo. Isso aí foi interessante porque aprendi ali o método, ali a gente brinca, né? Você vai fazer uma interpolação, só que até descobriu que era uma interpolação, né? Você pergunta, pô, como que eu chego nesse ponto da curva? Sim. De fato, você faz uma interpolação, mas você faz uma linear, faz uma cubic spline, para onde você vai, né? E aí começaram uma necessidade de eu ir buscar realmente um curso paralelo. Foi aí que eu resolvi fazer uma pós em finanças, para me dar mais bagagem e para eu entender melhor isso. O que eu subi na pós? É excepcional para te dar uma base teórica, para te dar mais corpo, para você abrir novos horizontes. Isso é ótimo, mas faltava um pouco da prática. Faltava aquele punch de você estar sentado na cadeira ali da gestão e, de fato, né, o que você falou, pô, mas como eu chego nesse ponto? Né? E ter alguém ali que te fale, pô, você vai aqui, você vai fazer uma interpolação. Sim. Ah, legal, o que é isso? Como fazer? Como chegar? Por quê? Realmente, então eu tive que ir no paralelo buscar um a mais, e foi em 2014 que eu descobri a TFK. Legal. Eu já estava eu fiquei nessa área um ano. À época, onde meu head falou, pô, por que você não faz né? Ele me promoveu, me colocou na economia, na área de economia, para eu entender um pouco mais de modelos, econometria, brincar mais de política monetária, fiscal, dólar, apressamentos. Sim. E quando eu voltei em 2014, né, que eu voltei para fazer a gestão do portfólio vivo, que a gente fala lá, eu tive a necessidade absurda de ter que fazer o CGA. Nessa época que a gente se conheceu, eu lembro de você fazendo primeiro o CFP e depois o CGA, não foi isso? Ou foi o inverso? Foi o inverso. Foi primeiro inverso? Fiz o CGA. Primeiro CGA. Mas eu tinha esse mesmo rostinho, né? É isso aí. Eu fiz primeiro o CGA pela necessidade de realmente fazer a gestão dos recursos, né?
E na época tinha um colega meu que já tinha feito um curso com vocês aqui, com a gente, aqui na FK, e não teve nem dúvidas. Quando eu falei, cara, preciso de uma coisa mais prática, de pegar-se um embasamento maior, o cara falou, cara, vai na FK, vê o hall lá de produtos dos caras, manda ver. Legal. E eu optei na época pela CGA. Eu falei, poxa, é um aprendizado rápido, barato, ninguém tira de mim. Exato. E ainda me chancela no mercado, que é o que eu estou precisando. Exato. Então foi que eu conheci a escola em 2014, Pablo. Felicidade para mim e não tanta para você. Que isso, você é um excelente professor nosso, então é isso, a gente cria laços aí duradouros, é isso que a gente quer. E aí, beleza, pô, conta um pouco mais disso que você falou rapidamente, desse fui para a economia e tal, como é que foi isso? Isso foi interessante porque não partiu muito de mim. Né? Eu estava extremamente satisfeito, aprendendo cada dia, vendo o mercado e discutindo, e batia com o economista-chefe, e nossas reuniões de caixa, e discussões afloradas, e no final do dia todo mundo é amigo. Mas o meu head, né, como eu falei, acho que o mentor é importante, ele falou, cara, você precisa de um pouco mais de corpo em economia, na hora de discutir essa economia aplicada. Sim. Ele queria mais que eu fosse atrás de modelos, econometria, tivesse uma passagem maior ali pela área econômica. Bacana, mas essa ida já tinha com data de volta também? Como é que foi isso? Não, fui sem direito à volta. Entendi. Foi uma preocupação, bem lembrado, Pablo. Né? Que a época eu estava há pouco tempo, falei, poxa, estou indo, promovido, acho que é interessante, realmente eu fui promovido, falei, vou ter um aprendizado, são novos desafios, então até aí beleza, mas... Não é a área que eu quero. Não é a área que eu quero. Deu essa leve tristeza de falar, poxa... Eu falei, bom, vou unificar o que é melhor para mim. Vou fazer todo o aprendizado que eu tenho que fazer, podendo amanhã depois usar isso na hora de fazer gestão de recursos. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei mais um ano lá. Mais um ano de economia. Fiquei um ano na área de economia, aprendemos sobre modelo, discussão, como construir um cenário macro, que isso é extremamente interessante, né? Construção de um cenário e variáveis que se olha, qual primeira, e faz toda aquela retroalimentação. Então isso me ajudou muito. E aí eu comecei a ter duas óticas, a do gestor e a ótica do economista, né, o do área do research ali, que é completamente diferente. Né, inclusive na nossa companhia, o economista ele não dá só o call ali para a gestão, mas ele também faz toda a parte de orçamento da companhia. Então são números que quando ele exprime, né, quando ele extrai do cenário, tem uma discussão grande para todos os comitês. E eu comecei a usar outro atributo, que era eu que ia lá no comitê das caras tapas. Né? Apresentar o número, ver por quê, como chegou aquilo, como poder utilizar. Tá bom? Então, assim, eu tentei ao máximo extrair esse ano, né? Eu não sabia que ia ficar só um ano lá, mas todo o aprendizado e falar, poxa, como que amanhã eu posso revisitar esse aprendizado e utilizar na gestão de recursos. E como é que ficou para a área de economia? Porque você foi lá, foi com um ano e já falou, tchau, aquele abraço, vou voltar... Eu fui convidado a retornar, a gente já tinha todo um encaixe a ser feito, umas trocas estavam acontecendo, então acabei dando sorte. Porque a sorte também acompanha os audazes, né? Boa. Legal. E aí voltou com cargo acima também? Como é que foi? Voltei na mesma posição, aí basicamente a sua nomenclatura, né? Aí eu voltei como PM de fato. Legal. Tá? Aí para fazer a gestão, à época o portfólio era unificado, ele era de multimercado, a renda fixa era junto. Né? Que ano isso? Isso em 2014. Nossa, começo de Dilma 2, né? Foi. Em 2013 foi quando o Ben Bernanke, eu estava na economia, então eu brinco na empresa que essa ronca não é minha, porque em 2013 foi quando o Ben Bernanke cogitou ameaçar elevar a taxa de juros. E deu um rebiboque no mercado financeiro global, né? Exato, eu lembro disso. Mas em 2014 foi isso aí. Dilma 2, início de Dilma 2, 15 foi um ano bem ruim. Exato. Né? Foi aí que as taxas subiram para 15, 16%. É isso aí, voltaram, exatamente. 15 para 16, né? Que 16 a gente também teve... Foi impeachment, né? Aí começa a cair, né? Exatamente. Pós-impeachment começa a cair, exatamente. 15 para 16 foi o auge ali, as taxas futuras chegaram aos seus 17. Exato. Quem comprou renda fixa naquele momento, bons tempos. Comprou a renda fixa a 17%, fica nesse carrego, vai surfando a onda. Exato. Excelente. E aí? Quando eu voltei, eu precisei eu realmente precisava de uma coisa mais prática, um aprendizado. Então, vim para a escola, nos conhecemos, fiz o CGA, fui aprovado, na época eram 2 módulos, né? Fiz os 2 módulos de um dia, eu falei, quer saber, eu vou fazer de uma vez, até aconselhamento da escola, outra mentoria.
gostei. Eu falei, pô, já estudei para o CGA, já estou com isso, né? Sim. Por que não fazer uma outra certificação? Legal. Aí eu voltei para a escola para fazer o CFP. Por que o CFP, Pablo? Porque a minha área, como teve muita volatilidade, como a gente estava falando, né? E para o investidor, né, mais conservador entender que renda fixa também marca mercado negativamente, a gente tinha muita relação com sales, Legal. com a área comercial, com a rede do banco, porque os clientes não entendiam e a gente tinha que ficar toda hora ou fazendo visita ou montando papers, documentos para tentar explicar, né, e segurar essa onda. Pode perder dinheiro. E ele perdeu dinheiro nessa hora. Perfeito. Mesmo que temporariamente, a gente falava, né? Porque a renda fixa, né? Aquelas 3 atributos da renda fixa. Segurou até o vencimento, reinvestiu a própria ativa, não tomou default, provavelmente aquele pré-fixado vai estar lá. Exato. Mas isso não é trivial, né? Então, como a gente tinha muita relação com sales, eu achei que o CFP pudesse ajudar. A gente falava muito com um exclusivo, um pessoal que tem uma grana um pouco maior. Desculpa interromper, acabei de pensar numa coisa, né? Era difícil você fazer esse discurso, mas para os que entendiam, os caras ficavam felizes da vida, porque você falava, ó que lindo, você está reinvestindo esse cupom aí, uma taxa bizarra aqui. Pois para a minoria que entendia, Pablo, exatamente isso. Geralmente essa minoria não te procura. Como ele já entende... Ele está tranquilo. Exato. Ele até aporta mais. Exato, é a hora. Né? A gente tinha muito essa migração interna, que a gente via esse movimento. Os caras que entendiam, aportavam mais. E o pessoal com talvez menos informação, ou menos tesão de mercado, ou realmente menos conhecimento, esse pessoal realmente precisava de uma explicação, apenas dizer que tinha a marcação ao mercado e que isso era uma forma de justiça perante todos. O mercado mudou, tem que mudar também o apressamento. Então eu vim para a escola, tirar o CFP, estudar para o CFP, tinha gostado muito do que eu tinha visto, né, da toda a estrutura, todo o aprendizado, e resolvi fazer o CFP porque eu achei que poderia usar para a minha vida e também usar na empresa, principalmente quando a gente falava ali com esse pessoal de planejamento financeiro, a parte de exclusivos e do private, etc. E foi um sucesso também, porque o CFP é uma prova muito interessante que você tem muito daí que você usa para a sua própria vida. Né? Na hora de declarar um imposto de renda, na hora de dar um advisor para o seu familiar. Não, eu acho o CFP uma das provas mais aplicáveis que tem. Mais aplicáveis. E acho bem difícil quando você pensa que você vai exigir da mesma pessoa muito conhecimento, né? Assim, fazer o planejamento sucessório de uma família e também cobrar que o cara saiba derivativo, né? Então, assim, é muito amplo, assim, acho... É difícil, mas é instigante, é bem legal. E com o CFP tirado, Pablo, realmente, assim, aquela visão holística que eles pregam, né? Ficou muito interessante para mim, né? Legal. Como você bem comentou, uma aplicabilidade muito alta, né? Bastante alta, assim, bem legal. E aí eu comecei a buscar mais desafios, que eu vi que era realmente, eu falei, poxa, estou no ramo certo, fazendo o que eu gosto, né? Eu brincava assim, que eu tô todo dia de férias, quem faz o que gosta é todo dia de férias. Legal, você sentia isso? Todo dia, até hoje. Eu não vejo hora de acordar no dia seguinte para abrir mercado e eu fico lá já pré-aquecendo. Legal. O mercado financeiro, assim, me excita demais, né? E aí eu comecei, isso em 2015, em 2016 eu vim aqui para a escola, vocês me deram uma oportunidade de fazer uma aula teste. Legal. Foi o ano que eu me tornei professor. Você começou a dar aula com a gente em 2016? Isso, no final de 16. Legal, já tem tempo já. Já tô macaco velho aqui na escola. Macaco velho mesmo, assim. eu vejo pelos seus feedbacks, as pessoas gostam muito da sua aula. Você sabe disso. Aprendi com os melhores, né? Eu sempre brinco dessa forma, né? E aí? Não, mas a escola é boa, assim, eu tenho que sempre agradecer, porque se eu tenho uma boa performance no mercado e nas aulas, boa parte por conta disso. Legal. Então, para mim é um prazer. Também, em 2016, assim, para mim foi um novo desafio, né? Esse dar aula, né? Estar mais próximo dos alunos, poder passar mais o mercado, as nuances, né? Todo o aprendizado. E em 2017 até me aventurei, 2017 para 2018 eu comecei até a me aventurar no CFA. Comecei a vir para a escola, voltei para a escola a estudar. Então, um dia da semana eu estava de um lado dos alunos e do outro eu estava do lado dos professores. Legal. Né? O CFA é outra coisa fenomenal, né? Uma prova, acho que é a suprassumo de mercado, né? Na nossa opinião. Realmente é uma prova de outro nível, com outras
outros investimentos a serem feitos, né? Porém, em 2018, Paulo, que eu vim fazer o CFA, eu estava casado, né? A gente se casou ali em 2011, e com 2 filhos, diferentemente de quando eu fiz o CGA, sem filho nenhum, e o CFP só com 1 filho. Diferente. E aí algumas coisas na vida exigem mais tempo que outras, tá? Mas uma prova que também tem uma aplicabilidade muito grande, né? Assim, realmente é mais com um MBA, acho, de aprendizado. E na empresa, isso foi muito bem recompensado, né? A empresa sempre viu isso com bons olhos, toda a certificação, tudo que eu ia fazer aqui pela escola, ou pelo mercado, mas que tivesse retorno para a empresa sempre deu isso como benefício para os funcionários, tá? Então, as empresas enxergam isso como um troca-troca. As empresas veem que o aprendizado, esse conhecimento que você tem no dia a dia, né, estudando a parte, né, que todo aquele estudo que você adquire é para você, ninguém tira isso de você e você consegue aplicar isso facilmente se você estiver na área certa. E aí, Paulo, eu tinha uma aplicabilidade muito forte, né, tudo que a gente aprendia no mercado, eu via aí na gestão de recursos, né, em 2018, 2019, eu estava nessa mesma área, fazendo a gestão de recursos, aí mais propriamente de renda fixa. A gente já havia segregado, né? A empresa já tinha crescido a ponto de a gente ter que segregar multimercado para um lado e renda fixa para o outro. Pelo perfil do brasileiro, renda fixa acabou ficando com maior AUM, né? Maior volume ficou na renda fixa, sim. Mas o multimercado, a brincadeira é que o multimercado vai roubando um monte da renda fixa. Ao longo do tempo, essa é a ideia mesmo. Em 2019, talvez um dos pontos de clímax da minha vida também, aí foi minha promoção para a cadeira ali de head da área de renda fixa. Assim, eu já me sentia pronto, eu já tinha feito cursos internos, já tinha procurado mentorias, lideranças externas, né, quero chegar naquela cadeira, como que eu faço? Né, e todos os passos que eu podia dar, que estavam ao meu alcance, eu fiz. Então, e tem horas que você tem que só esperar o momento, né? Tem horas que é timing, né? As oportunidades muitas vezes aparecem, você tem que estar pronto para a oportunidade aparecer e você poder agarrá-la. E hoje você é o responsável, você é o head de renda fixa da Brasilprev. É isso. Assim, de renda fixa, você que toca o bolo. De renda fixa, a gente que faz os prós e cons ali. Exato. Só para as pessoas terem uma noção, isso significa quantos bilhões sob gestão? Pablo, hoje estamos em torno de 275 bi. O Brasilprev é a maior do Brasil, entidade privada, né, de previdência. O AUM da empresa está em próximo de 320. Desses, eu diria que 275, 280 quase, ainda é renda fixa. E você é o responsável por 280 bilhões de reais. Isso hoje está com a gente. Como é que dorme com essa situação? Você não dorme. É uma preocupação muito grande, tá? Fala assim, ao mesmo tempo que a empresa é muito bem estruturada para isso, os acionistas são muito grandes, centenários, a governança corporativa da empresa te dá um respaldo muito forte, os mandatos são muito bem desenhados, as diretrizes, né, de crédito, das políticas de investimento, isso tudo é muito importante para o gestor. Você sabe bem disso, né, Pablo? Todas as formas de trader e de broker, de toda a forma de tomada de decisão, elas são muito bem definidas, né? Isso obviamente alivia, né, de um lado, mas com certeza assim o dormir, né, que você está brincando, ele é bastante preocupante. Ainda mais como um ano como esse. Sim. 2021 foi um ano assim sensacional para a bolsa, né? Os ativos de risco aí indo bem no mundo, no Brasil, e a nossa renda fixa doméstica não responde. Sim. Né? Até por conta dos riscos fiscais que temos aí, toda essa parte política talvez sendo antecipada. Certo. Então esse ano aqui é bem legal para a gente ver a discrepância em ter um portfólio diversificado, né, que a gente fala muito nas finanças. Né? Como que foi a transição pré e pós-pandemia, né? Pós-Covid? Assim, você está trabalhando em casa? Como é que funciona isso? E como é que funciona isso para o trabalho de um gestor de portfólio? As diferenças que tem. No pré-pandemia, a gente ficava tudo num aquário, tá? Entre aspas, né? E a discussão para mim era muito mais rica. Né? Você está vendo o olho da pessoa, o mercado acontece, a gente está todo mundo ouvindo, as Bloombergs falando, né? Sim. Então, era uma coisa. Ir para casa, quiçá aí a proteção que a gente fazendo um do outro, né? Para fazer a gestão de recursos, ficou um pouco mais complicado. Na minha opinião, a tomada de decisão ela ficou um pouco mais lerta. O market timing, que não é bem o nosso foco ali,
ele fica um pouco mais distante mesmo, né? Assim, as posições táticas, embora táticas, né, elas são um pouco grandes. Sim. E nem sempre a gente consegue fazer no timing que a gente gostaria, mas a gente começou a dar muito mais ênfase para as posições estruturais, para as posições mais fundamentalizadas dos portfólios, né, uma aposta maior nas convicções que a gente tem dentro da renda fixa, veículos de inflação, política monetária contracionista, uma flutuante vai bem, tá, mas a tomada de decisão no momento pós-pandemia, ela deu uma amargada, ela ficou mais devagar, porque cada um está na sua casa, você tem que fazer uma ligação tem que completar e chegar do outro lado e juntar a equipe. Então o que a gente fez foi formar microfóruns, digamos assim, para a gente poder estar sempre com discussões vivas, né, e esses microfóruns reportam lá um fórum principal, seja por Teams, né, por outro tipo de informação, por Zoom que seja, e as decisões ali são refinadas, né, e repassadas a quem de direito. Legal. Como que é o seu dia a dia hoje? Na verdade, nem necessariamente hoje. Pré-pandemia, como que era o seu dia a dia? Um dia do Siloto? Dia a dia de um gestor, posso dizer. Isso, Acordar exato. cedo. É isso. Acordar cedo, pegando o fechamento da Ásia, entender o que aconteceu nos mercados, ver ali as reportagens do jornal, não tem ninguém que tenha condições hoje de ler todos os jornais, a informação, como de novo, né, era da informação, tudo chega há muito tempo, então é você ter uma noção pegar as informações principais, seja manchetes, né, jornal é notícia passada, o gestor tem que estar sempre olhando prospectivamente. Então, basicamente, é uma leitura, né, se preparar para a abertura de mercado, como acha que vai abrir, quais indicadores do dia, fazer a gestão de caixa antes de abrir o mercado, bater com o economista alguma mudança, bater com o pessoal da mesa, ver se alguma coisa muito discrepante pode acontecer, quais horários do dia são mais primordiais. Nós, na renda fixa, a gente fica muito de olho em fatores técnicos, B3, dados de B3, leilão de tesouro, esse tipo de coisa. Ler artigos, eu indicaria muito leitura de artigos, né, opiniões pessoais, acho que isso é muito mais prospectivo do que talvez notícias de jornais de algo que já foi. Então, ler artigos, opiniões, te faz ter uma cabeça ou uma formação de ideias melhor. Legal. E com o passar do dia, realmente, é ver se os fundos estão rebalanceados, ver se algum fator fundamental mudou, se o valuation permanece o mesmo, se uma posição técnica impactou o portfólio de alguma forma, né? E no final do dia as boletas ali para se encerrar o dia, do que foi feito, o que não foi, o que terá que para fazer para o dia seguinte. Uma coisa que eu gosto de perguntar sempre é, vai abrir uma vaga de um cara júnior para trabalhar com você ou um estagiário, o que esse cara precisa ter para sentar do seu lado e trabalhar com você? Que dica que você daria para uma pessoa que você vai entrevistar? Eu vou dizer, Paulo, que 50% é emocional. O cara tem que ter tesão, o cara tem que ter vontade. Né? Para mim, o cara tem que querer respirar o mercado financeiro. Que não adianta, a gente não pode dizer que, final de semana, o mercado é 24, o mercado é 24/7. Então, o cara que tem que gostar de estar antenado, tem que dar um tesão ali de finanças, de estar no mercado financeiro. Né? Então, comportamental muito... Para algumas vagas, talvez um cara mais técnico, para uma vaga um cara um pouco mais... com iniciativas, tá? E tem que ter todo esse escopo de mercado financeiro, de finanças, de querer olhar números, tem que ter uma matemática, acho que bem desenvolvida, nessa parte de raciocínio lógico, racional, o lado 2 do cérebro talvez, sim, né? Mais apetitado assim, tá? E eu gosto de caras que são risk taker, né, que gosta de olhar para frente e assumir uma posição que fala, eu quero aprender, tenho que aprender, mas que seja um cara que traga proposições, que seja um cara que realmente traga ideias, que fale de mercado, realmente goste de discutir, que aceite opiniões contrárias e que dê também as suas opiniões contrárias. Eu diria que é o cara que a gente procuraria. Siloto, muito obrigado pelo seu tempo, muito bom conversar com você. Quer deixar algumas palavras para os nossos ouvintes? Eu queria agradecer o espaço, a oportunidade, sempre um prazer estar próximo de você. O que eu gostaria de dizer assim, é estudar, ter conhecimento, acho que ninguém sai perdendo, Pablo, né? Estar antenado e assim, fazer o máximo para reunir realmente a teoria e a prática, porque os maiores aprendizados da minha vida, pelo menos, vieram da prática. Tá? Obrigado novamente. Legal. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês.
Se você quiser saber mais sobre carreiras, o podcast ocorre toda quinta-feira nas principais plataformas de podcast. A gente sempre vai ter vídeo nas redes sociais também. Sigam a FK no @FKPartners no Instagram e no LinkedIn. Se você não entendeu algum dos termos da nossa conversa aqui, a gente tem um cara super técnico aqui. Se você não entendeu, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para te ajudar, para tirar todas as suas dúvidas. Assim, a gente tem uma grande tecla SAP aqui para te ajudar. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço, até a próxima quinta.